Oiê, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu escolhi um lugar repleto de vida para abordar um tema triste, que é o luto. Muitas pessoas confundem o luto com depressão, mas luto não é depressão. Luto é um estado emocional específico que se inicia pelo rompimento de um vínculo e que causa muita dor na perda. Neste vídeo, você irá aprender sobre 5 fases do luto. É muito difícil abordar esse tema, mas ele é necessário. Para quem não me conhece, eu sou Regina Laffer, uma psicopedagoga apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. O luto é uma realidade que nos acompanha sempre, tanto com pessoas próximas a nós, nas quais nós gostamos, como no caso dos familiares, quanto com alguma figura pública e querida, como foi no caso do Paulo Gustavo, do Gugu, da Hebe, do Ayrton Senna e várias outras pessoas famosas que mesmo não sendo próximas a nós, sentimos a dor da perda também. Seja o luto qual for, sempre nós vamos sentir a dor na perda. No último ano, o luto nos acompanhou e nos fez refletir como nós enfrentamos a perda. Quando eu era criança, eu lembro que as pessoas eram veladas dentro de casa. Quando minha mãe faleceu, eu fiquei a noite inteira velando e sofrendo em vê-la sem vida. É uma dor infinita que só quem perde alguém especial sabe. Freud, considerado o grande nome da psicanálise, diz que o luto tem como característica um conjunto de reações psicológicas. Segundo a ciência, o luto é uma interrupção emocional. E Freud dizia que a morte é um objeto de toda a vida, algo de que todos nós devemos ser conscientes. Afinal de contas, todo mundo deve à natureza uma morte. Nós reagimos à morte de várias maneiras diferentes, dependendo das várias situações. As nossas atitudes ou reações podem ter resultados diferentes, mas a experiência de viver o luto é única. Cada um vive a dor da sua maneira. Nenhuma teoria é capaz de explicar o luto. O luto é como amor, é uma experiência viva. O luto é como uma montanha russa no escuro. Em um momento você está bem e de repente alguma coisa te faz lembrar da pessoa, tipo um cheiro, uma comida, uma data comemorativa, e então você se vê pensando na pessoa e a saudade bate no peito. E neste momento você desaba, como uma montanha russa em queda livre. As pessoas ao seu redor geralmente não entendem. Elas costumam comentar, tipo, nossa, ele estava bem, de repente ficou estranho, sabe? Ou então, bola pra frente, você não pode ficar pensando, você tem que reagir. Ou então, sai dessa depressão. Mas tem uma coisa que você precisa entender: o luto não é uma doença, nem tampouco uma depressão, muito menos um transtorno de estresse pós-traumático. Luto é simplesmente luto. É claro que muitas vezes a pessoa que está passando pelo luto fica super abalada, fica estressada, com dor de cabeça e até com sintomas imunológicos abalados. Então, sempre que alguém estiver de luto, que você estiver de luto, lembre-se que é uma reação esperada devido à perda de alguém que amamos. E é importante passar pelo luto. E isso tem que ser respeitado. Agora eu vou te explicar 5 fases do luto e como você superar cada fase. Mas antes eu gostaria de saber se você está gostando do canal. É muito importante que você deixe aqui nos comentários a sua opinião. E se você está gostando, deixa um like para mim e não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para não perder os novos vídeos. Então vamos lá. O processo de luto é dividido em 5 fases. E a maioria das pessoas irão desenvolver pelo menos 2 desses estágios. Mas é importante saber que não necessariamente irão seguir uma ordem, entende? Isso pode mudar de pessoa para pessoa, tudo bem? Então vamos lá. Existe a fase da negação, que é quando a pessoa não consegue aceitar a perda e se recusa a acreditar no acontecimento. Tem também a fase da raiva, que é quando a pessoa ainda
não aceitou, não houve aceitação da perda. E só questionamentos, como por exemplo, por que comigo? E também tem a fase da negociação, que é quando ainda o fato não é considerado consumado. A pessoa busca uma forma para as coisas voltarem a ser como antes. Já a fase da depressão é uma fase crítica e delicada, em que começa o entendimento da perda e a percepção de que não será como antes. É quando começa a ter a sensação de perda imediata dos sonhos, dos projetos, de mudanças e fortes lembranças da pessoa. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde explico um pouco melhor sobre a depressão. Depois você assiste, o link vai ficar aqui na descrição. Okay? A última fase é a fase da aceitação, que é o ciclo final do processo de luto. Não há mais amargura, angústia ou negação. A perda recebe outro olhar para ser aceita, com mais tranquilidade e equilíbrio. Você já passou por algumas dessas fases que eu falei aqui? É muito difícil. Só quem passou sabe como é, não é mesmo? A realidade é que a sociedade quer que você esteja feliz o tempo todo e não tolera a tristeza. Mas a tristeza é um sentimento humano que precisa ser vivido. Você precisa enfrentar o luto e isso tem que ser respeitado. Cada pessoa dá um sentido diferente à sua perda. Inicialmente, você tem apoio, mas depois de uma semana, as pessoas já começam a perguntar para você: e aí, vai voltar para o trabalho? Reage! Na verdade, nós nunca estamos preparados para perder alguém que amamos. Não dá para se preparar para isso. Quando a minha mãe teve um AVC e perdeu os movimentos e a fala, eu não estava preparada para isso, para vê-la sofrer daquele jeito, e muito menos de perdê-la. Entrar em contato com a possibilidade de perda nos faz rever os nossos valores. A vida parece ter outro sentido, o sentido de viver cada dia como se fosse o último. Eu estava almoçando com a minha mãe em um domingo, então no dia seguinte ela teve um AVC, ou seja, aquele almoço de domingo foi a despedida. Por isso, eu recomendo que você ame e valorize cada segundo ao lado da pessoa que você ama. Envie uma mensagem de carinho mostrando o quanto essa pessoa é importante, é especial para você. Você vai ver como esse simples gesto pode fazer a diferença. Uma vez, eu enviei algumas mensagens para os meus irmãos, falando o quanto eu os amava. E para cada um, eu enviei a mensagem de uma forma diferente. Eu tenho 5 irmãos, 2 homens e 3 mulheres, e eu sou a caçulinha deles. Inclusive, quero aproveitar que eu estou falando deles para dizer o quanto eu amo vocês, meus queridos irmãos. É muito importante que as pessoas às quais você ama saibam disso. Saibam que você as ama. Mas para isso é preciso que você demonstre. É preciso você demonstrar de alguma forma. Nós não podemos esperar acontecer algo grave para valorizarmos o que temos. É interessante como passamos boa parte da nossa vida priorizando coisas que de fato pouco contribuem realmente para a nossa realização existencial. Vou contar uma história de uma enfermeira que cuidava de alguns pacientes. Em suas últimas semanas de vida, ela relata as últimas queixas dos pacientes dela. E as últimas queixas dos pacientes à beira da morte era: eu queria ter aproveitado mais. Eu queria ter aproveitado a vida do meu jeito e não da forma que os outros queriam. Ou, ai, como eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos. Ou queixas como: queria que eu tivesse me deixado ser mais feliz. E também queixas como: queria ter trabalhado menos e dado mais atenção à minha família. O arrependimento mais comum das pessoas quando percebem que a sua vida chegou ao fim é ver quantos sonhos elas deixaram para trás. A saúde traz uma liberdade que poucos percebem que possuem até que a percam, não é verdade? Observe que o foco dos arrependimentos não é tanto em relação ao que se fez, mas sim em relação ao que se deixou de fazer. Muitas pessoas suprimem seus sentimentos a fim de manter a
paz com os outros. Este é um pesar surpreendentemente comum. Muitas pessoas só percebem que a felicidade é uma escolha quando já não podem fazer mais nada. Eles passam a vida inteira presos em velhos padrões e hábitos e acabam perdendo a oportunidade de ser feliz durante a caminhada. O medo de mudar faz com que as pessoas finjam para os outros e para eles mesmos que estão satisfeitos, mas no fundo tudo o que querem é rir e ter mais momentos alegres. Um bom critério para identificar o que é verdadeiramente importante para a sua existência ou não é você se perguntar: eu poderia levar isso comigo quando eu morrer? Se estiver em dúvida em relação à resposta, converse com uma pessoa em um estado terminal. Esta reflexão nos faz perceber o quanto a vida é passageira. Portanto, viva a vida da melhor maneira possível. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agradeço por você ter chegado até aqui. O meu objetivo com esse canal é de trazer informações relevantes para o seu desenvolvimento pessoal. Deixe aqui nos comentários o que você achou. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pois com isso o YouTube irá entender que esse vídeo foi relevante e assim poderá entregá-lo para mais pessoas. Me siga também lá no Instagram, @Regina Laffer. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.